E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um bate-papo referente às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos conversando sobre a aula de número 5 com o tema Deus é Santo. E para isso, tenho aqui o meu convidado de todos os bate-papos, o Natan. Olá, tudo bem, pessoal? Como o Matheus falou, estamos aqui para mais um bate-papo. Acho que é o quinto. Quinto, referente ao quarto, né? Porque nós juntamos das aulas Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nós fizemos em uma conversa só. Então deve ser o nosso quarto bate-papo. Isso aí, tinha pessoas já que estavam com saudade, né? Pedindo Então estamos aqui, voltamos. Aconteceu algumas coisas aí, a gente não conseguiu gravar a tempo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai. E é sempre bom a gente, né, começar com aqueles nossos avisos, né? Ah, sim. De como as pessoas podem participar e tudo mais. Então passa as informações aí. Vamos lá. Pessoal, como vocês, acredito que vocês já sabem, se você já assistiu os nossos vídeos passados, a nossa ideia é um bate-papo, é uma conversa. Então, para isso, nós precisamos do engajamento de vocês. Então, se vocês puderem comentar aqui no vídeo a opinião, a ideia, o que vocês pensam sobre o assunto. Ou nós temos um grupo no WhatsApp também, se você quiser entrar, fazer parte desse grupo, porque lá a gente consegue conversar, discutir melhor os assuntos. Ou então, caso você prefira algo mais privado, você pode nos mandar uma mensagem na nossa página do Facebook, ou então você pode nos mandar um e-mail. Todas as informações de como você pode nos encontrar vão estar aqui na descrição do vídeo. E aí é só você entrar em contato conosco que nós estaremos conversando assim que possível. Legal. Uma outra coisa assim que vale lembrar, né? A gente sempre enfatiza isso, porque esse canal aqui, apesar de ser, né, de fazer parte da Igreja Batista no Caminho da Fé, mas ele não é exclusivo para a membresia da Igreja Batista no Caminho da Fé. Então, se você quiser compartilhar aí com seus amigos, familiares, enfim, aquelas pessoas que você acha que tenha interesse por esse tipo de conteúdo, você fica bem à vontade, né? Isso vai até nos motivar a fazer cada vez mais. Sim. E também deixar bem claro que nesse vídeo aqui, nesses bate-papos que a gente tem feito, são opiniões exclusivas nossas, tá? Não tem nada a ver com o autor, não tem nada a ver com o material que nós estamos utilizando para estudo, né? E nem mesmo assim com a visão da nossa igreja como um todo. É coisa bem pessoal nossa, tá? Então aqui é um bate-papo, é como se a gente estivesse conversando sem estar com a câmera ligada aqui, para deixar bem claro que em momento algum a gente tenta impor um pensamento ou qualquer coisa assim. É coisa bem nossa mesmo. Acredito que você também, quando estuda algo, quando você pesquisa algo a respeito de alguma coisa, né? Então você vai lá e você acaba criando um conceito a respeito desse algo. Então aqui é o momento que a gente tira para confrontar, né, esses conceitos e ver realmente se estamos no mesmo caminho, né? A mesma forma de pensar. Muitas vezes não, né? Isso é bom, porque nos desafia a ver de uma forma, de uma outra ótica. Então, fica bem à vontade também participar conosco, tá bom? Não tenha vergonha de fazer qualquer tipo de pergunta. A gente não é dono da verdade, longe disso. Estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Com certeza. Então, qual o tema de hoje, Matheus? Nós falaremos hoje sobre a santidade de Deus. Então, na última aula da nossa EBD, nós conversamos um pouco sobre o que o material da revista nos propõe, nos mostrando que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus santo. E aí agora a gente pode conversar sobre o que a gente pensa a respeito dessa santidade, o que isso implica, o que isso influencia em nossa vida, em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir. Eu acho que é algo que dá pra gente passar um tempinho aí conversando. Legal, então vamos lá. Para começar então, nós vimos, a Bíblia nos diz, o material que nós estamos estudando nos traz essa informação de que Deus, ele é um Deus santo. E Deus, ele se revela para o seu povo como sendo um Deus santo. Então, em diversos momentos nas Escrituras, nós vemos Deus se revelando como um Deus santo. Por isso, e por outros motivos também, nós podemos ver toda a forma que ele conduziu e guiou o seu povo, toda a narrativa bíblica
eu acredito que nós conseguimos entender que Deus ele é um Deus santo. E aí eu acho que vale a pena a gente começar pensando, né? O que significa Deus ser um Deus santo, né? O que é santo? O que significa a palavra santo? E nesse sentido, por que Deus é santo? Como Deus é santo, né? O que isso nos mostra a respeito dele? Sim. Deus nós já sabemos quem é, né? Sim. Pelo menos tentamos saber quem é através das escrituras ou de livros que nós temos lido aí. E a questão de ser santo, né? Se a gente for procurar no dicionário, vai falar muito de pureza, né? E o nosso Deus, então, ele é esse Deus puro em sua essência. Né? Nós vamos ver que não existe nenhuma maldade em Deus, né? E quando a gente olha para Deus dessa forma santa, né? E a gente, sabendo da nossa natureza pecaminosa, como um Deus santo, ele pode se relacionar com pessoas pecaminosas como nós, porque nós sabemos que o pecado, muitas vezes, né, ele é tido na Bíblia como sujeira, né, como algo ruim, algo impuro. Então, como que alguém puro, em sua essência, né, como Deus ele pode se relacionar com o impuro? Né? Como que a gente pode chegar, então, a ter um relacionamento com Deus? Boa pergunta, que bom. Eu acho que mais do que isso, uma forma que eu penso o quão bonito é isso, né? Deus sendo um Deus puro, ele escolhe, mesmo após a criação, ele escolhe se relacionar com seus filhos, suas criaturas que se tornaram impuras através do pecado. E é bonito ver que ele não desistiu da humanidade por conta do pecado, né? E sim, ele busca um relacionamento, ele busca mais do que um relacionamento, ele quer que nós vivamos com ele nos permitiu isso através de Cristo Jesus, né? Ele nos trouxe uma forma para que pudéssemos estar ligados a ele novamente. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que nós podemos nos relacionar com Deus no nosso dia a dia, através da oração, através da leitura da palavra bíblica e através do cumprimento do que Deus nos pede. Nós vamos até conversar um pouco, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, que é sobre o amor de Deus, e no próximo bate-papo nós conversaremos sobre isso, sobre o amor. Mas respondendo o que você perguntou, eu acho que nós podemos nos relacionar com Deus através do amor a Deus e através do amor ao próximo. E quando nós pensamos em amar a Deus, nós podemos pensar em não é cumprir o que ele nos atentarmos ao que ele pede para que nós façamos e tentarmos da melhor forma possível seguirmos dessa forma. Então, o próprio Deus ele pedia para o seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. Então, eu acredito que nós diariamente precisamos nos submeter a esse processo que é denominado de santificação, certo? Então, a cada dia buscarmos sermos mais parecidos com Cristo, cada dia mais buscarmos sermos santos. Nossa, ficou estranho, né? Nós devemos buscar a santidade, buscar transparecer essa santidade em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir, em nossa forma de viver. Até porque é curioso uma coisa que o autor da revista traz, ele diz que a santidade ela é algo que ela é vivida. Ela, por exemplo, ele traz essa questão mostrando um exemplo até no Salmo, de que o Deus ele mostra e ele diz para que os pais ensinem os filhos a importância da santidade. Então a santidade ela deve ser ensinada, ela deve ser passada, transmitida entre as gerações. E a santidade ela não é algo que você pode falar e a pessoa aprende e vive assim. A santidade ela é aprendida através da vivência, né? Então, a melhor forma de você ensinar, de você mostrar a santidade é viver a santidade através da prática. Falar de santidade é uma coisa, mas viver é outra. Então, mais importante do que falar sobre o que é ser santo é viver uma vida de santidade. Por isso,
resumindo, eu acho que para nos relacionarmos com Deus, nós podemos viver uma vida de santificação. E não significa que nós não iremos errar, porque nós continuamos sendo seres pecadores. Enquanto nós estamos aqui nesse corpo mortal, nós continuaremos pecando, mas eu acredito que o importante é nós não desistirmos da comunhão com Deus, porque Deus ele não desiste de nós. Então, mesmo errando, diariamente nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos falar com Ele sobre as dificuldades que nós estamos tendo, sobre o que nós temos errado e crer que Ele está disponível, que Ele está aberto para se relacionar conosco. Então, é isso, a minha forma de pensar. Uma coisa assim que eu acho interessante, que se a gente for analisar lá o Antigo Testamento, né, ele nos ensina em alguns cerimoniais do povo judeu, né, que eles iam diante dos sacerdotes, né, eles levavam as suas ofertas, e essas ofertas então elas eram queimadas justamente para que eles pudessem ser purificados, né, e para que eles, assim, dessa forma, eles acreditavam que quando as suas ofertas elas eram aceitas por Deus, Deus tinha perdoado os seus pecados e novamente eles tinham contato com Deus, né? Então, por quê? Uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que vive pecando, que tem essa prática do pecado, não como... ela tem isso como uma opção, sabe? Ela sabe que o pecado ela escolhe arbitrariamente viver em pecado. Então, essa pessoa, ela está consciente de que isso afasta ela de Deus. Então, porque Deus, ele é puro, ele é santo. E ele se relaciona com os santos, com aqueles que são puros. Não, como você falou, nós ainda não atingimos esse grau de santidade. A gente tem um caminho, né? Eu entendo, mas eu acho que ele não se relaciona com seres puros, porque independente de, pensando na santidade como um processo, independente do estágio em que estejamos de santidade, nós não somos puros. Não, para algo ser puro, ela tem que ser pura, não tem um quase puro. É assim, ou ela é pura, ou se ela tiver um trocinho de nada de erro, de pecado, ela não é pura. Sim, mas então, você tem que ter o desejo. Não, tudo bem. Sabe, de você, ao invés de viver numa vida de pecado, você tem que ter o desejo da santidade, porque esse que é o maior desafio nosso como cristão, que é justamente você enterrar o velho homem, esquecer as práticas que você tinha anteriormente a conhecer a Cristo na sua vida, e a partir daquele momento você procurar andar em novidade de vida. Essa questão de andar em novidade de vida é justamente esse caminho da santidade. Sim. Quando você aponta para o caminho da santidade, você se afasta do pecado. Então a tendência é que você se aproxime mais de Deus e se afaste das coisas pecaminosas deste mundo. Então, assim, claro que enquanto estivermos na Terra, nós, todos os dias, nós somos persuadidos, nós somos, de certa forma, nós somos levados a pecar, porque o pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, mas o pecado é bom, o pecado traz prazer para a nossa carne. E quando a gente fala assim, viver uma vida de santidade, essa vida de santidade, ela requer o quê? Renúncia. Ela requer de nós um esforço. Não é simplesmente virar uma chavinha e falar assim, não, eu vou ser santo. Não é automático, não é um processo automático. Só que quando eu falo a questão de Deus se relacionar com os santos, não é que a pessoa ela já está santa, mas ela está procurando esse caminho de santidade. Aquele que vive numa vida de pecado, ele não tem esse temor a Deus, de procurar esse relacionamento com Deus. Ele pouco se importa daquilo que Deus pensa, aquilo que Deus requer da vida dele. Ele não tem ele não sente essa necessidade. Agora, para aquelas pessoas que um dia aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele sente essa necessidade de buscar cada vez mais estar na presença de Deus, de buscar se relacionar com Deus, porque ele sabe que tudo provém desse Deus santo, puro, esse Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, uma vez que eu entendo que o pecado, ele me afasta de Deus, e essa busca por santidade, essa procura da santidade, ela me aproxima de Deus, eu já sei qual caminho que eu tenho que tomar.
E se eu faço o caminho contrário, eu sei o que isso pode causar para minha vida, entendeu? Então, esse é o sentido, não que sejamos santos, mas estamos, pelo menos, devemos procurar este caminho da santidade. Sim, faz um pouco mais de sentido. Então, Deus só se relaciona com aqueles que procuram e vivem uma vida de santidade, que buscam viver uma vida de santidade. Assim, quando a gente fala se Deus só procura, a mente de Deus ela é totalmente diferente da nossa mente, né? Muitas vezes é aquilo que a Bíblia fala, né? Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então, muitas vezes Deus ele nos coloca em situações que a gente fala assim, como? Sabe? Algo inexplicável. Algo inexplicável porque Deus é inexplicável. A gente não consegue entender toda a mente de Deus. Mas a partir do momento, o que eu posso que a partir do momento que eu procuro uma santidade diante de Deus e eu consigo me aproximar mais dele, eu consigo me relacionar melhor com ele, eu começo a compreender coisas que antes para mim eram incompreensíveis. Quando eu pratico esse caminho de santidade, o meu relacionamento com ele passa a ser mais sensitivo. Eu consigo sentir, sabe? Eu consigo ver o mover de Deus, eu consigo entender a ação de Deus em muitas coisas que acontecem na minha vida. Uma vez que eu não tenho esse cuidado em procurar esse caminho de santidade, as coisas de Deus me parecem coisas comuns, sabe? Não, isso aconteceu porque tinha que acontecer mesmo. Parece, eu começo a trazer a naturalidade para coisas que não são naturais. Tipo, vamos lá. Se eu consigo achar um bom exemplo. Não, eu entendi o que você quer dizer. Vamos lá, uma pessoa que esteja, por exemplo, você sabe que... Não, é tipo assim, você não acredita em coincidências. Não é que eu não acredito em coincidências. Algumas coisas sim, mas, por exemplo... Algumas coisas são específicas, o agir de Deus para que aquela situação acontecesse daquela forma. Sim. E aí quando você está em um relacionamento com Deus, você sabe que aquilo foi por intermédio dele. Tipo, a mão dele agiu para que aquela situação acontecesse. Porque se não fosse por ele, a prova é natural. Você simplesmente iria olhar para aquela situação e falar assim, não, mas aconteceu porque teria que acontecer. Entendi. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que, por exemplo, ela foi desenganada pelos médicos e de repente se levanta um número de pessoas e tudo mais, e essa pessoa também ela se apega a Deus de uma forma que ela nunca se apegou a Deus antes. E ela procura realmente algo diferente para a vida dela. Procura, mesmo que ela saiba, ok, o médico deu lá para ela 1 mês, deu 3 meses de vida, e ela procura nesses 3 meses de vida viver o que ela nunca viveu na presença de Deus. Não querendo fazer com que os seus dias na terra sejam prolongados, mas querer realmente viver essa presença de Deus enquanto vida ela tiver. E aí, conforme ela vai se envolvendo nesse amor de Deus, em todas essas coisas que envolvem Deus na vida dela, aqueles 3 meses, eles deixam de ser 3 meses. Eles passam a ser 3 anos, eles passam a ser 10 anos, eles passam a ser 20 anos, a ponto dos médicos falarem, eu não entendi o que aconteceu com você. Mas a pessoa, ela sabe o que aconteceu com ela. Então, eu acredito que muitos poderiam falar, não, mas isso é natural. Não é natural, porque um médico que estava acompanhando o caso dela e tudo falou para ela que ela só tinha mais 3 meses. Então, mas e o caso de uma pessoa que não é cristã e passa pela mesma situação? Uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, não buscou um relacionamento com Deus e passa pela mesma situação. Então, é como eu te falei. Aí você acha que é Deus agindo na vida da pessoa também, para que lá na frente ela perceba a ação de Deus. Exatamente. Assim, nós não compreendemos a mente de Deus. Então, se a gente for tentar colocar Deus na nossa mente, não cabe. Deus ele faz coisas inexplicáveis para o ser humano, e é justamente para isso, para nos aguçar a querer entender por que essas coisas acontecem, por que Deus faz isso, por que com determinada pessoa aconteceu assim e com essa pessoa aconteceu dessa outra forma. Então, se a gente for pensar muito no nosso tempo, tentar colocar Deus dentro do nosso tempo, realmente a gente vai acabar limitando Deus de uma certa forma que não cabe para Deus, sabe? Então, Deus ele extrapola tudo
Em todos os Em todos os sentidos. Sim. E assim, para a gente poder tentar compreender Deus, é necessária essa questão da santidade. E a santidade, como você falou, envolve a prática diária de oração, envolve a leitura bíblica. Não é que, então quer dizer que eu ler a Bíblia, eu vou me santificar. Não, mas ele vai te dar indicativos para a sua santificação. É através da Bíblia que você vai ter lá revelações de Deus a respeito da sua conduta como Você saiba como viver, né? Sim. Todo mundo fala, né? A gente é cansado de ouvir nos púlpitos, né? Que a Bíblia é o manual do crente, né? Então, tem coisas ali que Deus revela a respeito da nossa natureza e que se muitas vezes a gente não tiver o cuidado de ler, a gente nunca vai saber. Então, nós sabemos o motivo de Jesus Cristo ter vindo até a Terra, nós sabemos de todo o seu trabalho, tudo que envolveu a vinda de Cristo aqui à Terra e tudo mais. Nós sabemos da nossa nova natureza que Cristo nos deu, mas muitas vezes nós não sabemos o que fazer com essa nova natureza. Como andar a partir dali? Não sabemos ou não queremos? Talvez não queremos assumir que é uma responsabilidade. Eu acho que é muito mais não querer do que não saber, porque eu acho que assim, pelo menos para mim, a grande maioria dos pecados, a gente sabe que está pecando, né? Não é tipo assim, nossa, eu não estou vivendo em santidade porque eu não sabia disso. É tipo, lá no fundo você sabe, nossa, mas será que eu deveria agir assim mesmo? Será que está certo essa forma que eu estou agindo? Então eu acho que é muito mais falta de interesse do que falta de conhecimento. Mas sim, sem a Bíblia a gente não saberia a conduta certa, o que Deus espera de nós numa vida de santidade. O que a gente não pode pensar é que uma vida de santidade é uma vida religiosa, uma vida com regras, com limitações. A gente não pode tentar fazer esse paralelo. Eu sou santo porque eu sou religioso. Que eu não faço isso, não faço isso, faço isso, eu sou santo, também relaciono com Deus. Exatamente. O que você precisa compreender é que Deus é aquele que nos fala o que devemos ou não fazer através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então, se ele habita em nós, ele tem também o direito de nos direcionar, de nos levar a determinadas ações em nossas vidas. Só que é aquilo. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é de Samuel, filho de Ana, quando Samuel está lá na casa de Eli, já à noite dormindo, e Samuel ouve alguém chamá-lo. E ele pensa que é o profeta Eli. Ele vai lá nos pés do profeta Eli e tudo, e ele fala, não foi eu que te chamei. E ele volta. E de novo ele ouve alguém chamar. E ele vai lá de novo aos pés do profeta, o profeta, não fui eu que te chamei. O que você está fazendo aqui? Aí o profeta, então, ele percebe, é Deus que está falando com ele. Tá. Então ele vai lá, quando ele chega diante de ele, ele fala, olha, é Deus que está querendo falar com você. Então, a única coisa que você tem que falar para ele é, o que tu queres que eu faça? Então, e passa a ouvi-lo. Então você observa, Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco, nós não conhecemos a voz do Espírito Santo. E quando nós não conhecemos a voz do Espírito Santo de Deus, fica impossível tomarmos uma decisão correta, porque nós não conhecemos a voz. E a nossa carne ela é inclinada sempre para o quê? Para o pecado. Então, o Espírito Santo, ele além de ser o nosso consolador, ele é o que mais? Nosso auxiliador. Nosso auxiliador, é aquele que está ali nos conduzindo, ele é que nos conduz. Então, só que eu preciso ter essa relação com ele. Eu preciso ouvi-lo para saber, peraí. E como que você desenvolve essa relação? Através de oração, através da vida prática de cristão, não uma vida prática de um religioso, mas a vida prática de um cristão. O que é uma vida prática de um cristão? É essa questão assim, de você ter prazer de falar de Deus. Você ter prazer nas coisas de Deus. Mas de compartilhar Deus de uma forma mais abrangente. Mas no que compartilhar Deus você ouve mais o Espírito Santo? Vamos lá. Quando você se depara com uma determinada situação, uma coisa bem simples, por exemplo. Vou contar algo que aconteceu comigo faz poucos dias, eu acho que deve fazer uma semana no máximo. Eu estava saindo da minha casa, estava com o carro já para fora do portão, e de repente veio duas senhoras. E elas falaram se eu as levaria até mais abaixo, porque tinha um cachorro no portão, o cachorro estava fechado, de forma alguma aquele cachorro ia avançar nelas, ia morder elas, mas elas queriam que eu as conduzisse até passar por aquele cachorro, porque elas tinham medo daquele cachorro.
Eu poderia falar que não. Afinal de contas, eu estava com a minha mãe dentro do carro e, se eu não me engano, com meus dois sobrinhos, a gente estava pronto para sair. Eu poderia simplesmente falar, não tenho tempo para isso, se vira, faz o que você quiser. Mas sabe quando você pensa assim, peraí, por que não? O que eu estou fazendo que eu não posso conduzir essas senhoras até 20, 30 metros abaixo? O que isso vai alterar na minha vida, sabe? O que isso vai mudar no meu dia? Então, eu fui lá e passei com elas diante do cachorro e tudo mais, elas falaram assim, Deus te abençoe. Então, para muitos, parece algo insignificativo, né? Deus te abençoe. Pô, todo mundo fala, né? Deus te abençoe. Mas, para mim, faz uma grande diferença quando eu ouço de alguém que não me conhece, que não sabe a religião que eu professo, que não sabe de nada, ao invés de falar muito obrigado, Deus te abençoe. Então, isso faz uma grande diferença, porque assim, a pessoa ela entende que não seria qualquer um que iria fazer isso. Não ia ser qualquer pessoa que iria parar as suas coisas, deixar as suas coisas lá para poder atender. E isso deveria ser comum, sabe? A gente deveria prestar mais atenção nessas coisas, mas muitas vezes, por conta da nossa corrida, ou até mesmo por conta do nosso egoísmo mesmo, né? A gente acaba atropelando os outros. E a gente não consegue ver essas pequenas coisas, essas pequenas oportunidades que Deus nos dá em servi-lo. Ou melhor, em mostrá-lo. Porque quando você faz isso, você está mostrando Deus para a pessoa. Uma coisa é eu falar, Deus te ama, e a outra coisa é eu demonstrar, através da minha vida, o amor de Deus pela sua vida. E como que eu posso demonstrar o amor de Deus pela sua vida? Me preocupando com você. É quando eu pego, paro, o meu dia pode estar agitado do jeito que for, mas a partir do momento que ou você me liga ou vem na minha casa, eu paro tudo para prestar atenção. O que você quer? Não, eu estou aqui para te ouvir. Então, muitas vezes, esse relacionamento que nós temos com o próximo, quando não é um relacionamento fingido, ou um relacionamento forçado, ele é esse momento em que eu mostro o amor de Deus, a importância que Deus tem, não somente pela minha vida, mas a vida daquele próximo. E isso, ele me leva a um caminho de santidade e de perfeição. Porque, poxa vida, eu sei que o homem natural, ele não faria essas coisas. O homem natural, ele é egoísta. O homem natural, ele não está nem aí para nada. Ele só quer saber de ganho, ele só quer saber de benfeitoria para a sua própria vida. Mas a partir do momento que esse homem natural, ele consegue separar essas coisas, ele consegue ver que tem algo muito maior, que tem um reino muito maior, algo inalcançável, ele procura viver dessa forma. Nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos ali que Paulo, até ter aquele encontro com Jesus, ele vivia de uma forma. E ele acreditava que aquela forma era correta, ele acreditava que tudo aquilo que ele fazia estava certo, que aqueles cristãos eles deveriam morrer mesmo, porque esse Jesus que eles professavam era mais um que muitos já tinham vindo falar as mesmas coisas, que era também filho de Deus e tudo mais. E ele começa a perseguir por conta disso, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, e ele cai em si, ele leva em consideração aquilo que Jesus fala para ele, o conhecimento que ele tinha do Deus, dos judeus e tudo mais, ele fala assim, peraí. Tá errado. A forma como eu estou vivendo está errada. Então ele passa a ser um novo homem. Aí nós vemos Paulo agora levando esse amor de Deus, levando essa santidade de Deus a povos que até então nunca tinham ouvido falar de Deus. Sim. Nós vemos o cuidado, o zelo que Paulo tem agora sim. Uma pessoa que ela não anda em santidade, ela se perde no meio do caminho. Ela acaba abandonando a fé, porque por ela só, o homem natural, ele não tem condições de se manter numa vida de santidade. A pessoa, quando ela realmente ela não tem... Porque vai contra os desejos da carne. É um conflito muito grande. É como se você vivesse em guerra todos os dias. Porque para viver em santidade, eu acho que é muito abandonar o eu e ver como eu posso servir a Deus e ao próximo, né? É cada dia assim, tá? É renunciar aos meus interesses para colocar os interesses de Deus e do próximo na frente. Exatamente isso. E aí vai contra a nossa vontade, porque a nossa vontade é cada vez para mim, né? O que eu quero, o que eu gosto,
o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para mim. Se vai beneficiar o outro, bom, se eu estiver sendo beneficiado, ok. Mas se vai beneficiar o outro e talvez no momento vai parecer ruim para mim, aí já é outra história, né? Sim. É interessante assim que lá em Hebreus, né, ele fala que sem santidade ninguém verá Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque não é algo, não, tudo bem, eu já aceitei Jesus mesmo, tá tudo tranquilo. Não, a palavra deixa claro, sem santidade ninguém verá Deus. Então, se eu quero ter um relacionamento de pai e filho, né? Porque Deus é nosso pai, nós somos seus filhos. Se nós queremos ter esse relacionamento, você quer ver o seu pai. Você não quer apenas ouvir a voz dele, você não quer apenas, sabe, ter um relacionamento distante, você quer ter um relacionamento íntimo com ele ali, de poder, sabe, e você se sentir abraçado e tudo mais. E a gente sabe o que agrada a ele, né? Então, por que a gente vai querer um relacionamento íntimo desagradando a esse Deus? Exato. Em Romanos tem uma passagem interessante, né, que fala quem nos separará do amor de Deus, né? E daí o escritor ele vai falando várias coisas, várias situações daquilo que né, certamente poderia nos separar, mas ele fala que não nos separa. Mas aonde, se nós formos parar para pensar, a única coisa que nos separa de Deus nós mesmos. Somos nós. Se a gente não quiser, né? A nossa natureza é pecaminosa, sabe? Então, assim, ou eu decido uma vida de santidade, ou eu decido por uma vida de pecado. Só que eu posso ser aquele camarada que eu vivo uma vida de pecado, mas eu sou religioso. Vive de aparência, né? Entendeu? Eu tô lá, não, tudo bem, eu peco e tudo mais, mas chega no domingo, eu tô lá com a Bíblia debaixo do braço, tô levantando minhas mãos na hora dos louvores, eu entrego meu dízimo, a minha oferta. Será que Deus aceita? Então, a gente acha muitas vezes que a gente pode comprar Deus com rituais, né? Com práticas. E práticas não no sentido de práticas de amor, mas com práticas religiosas mesmo, né? Não, eu tenho que... A santificação é eu mostrar para o mundo que eu sou de Deus e a pessoa que quer mostrar para o mundo que é de Deus não, eu não faço isso porque eu sou de Deus e eu me visto dessa forma porque eu sou de Deus e eu não me misturo com essas pessoas porque eu sou de Deus e eu não faço isso, mas não demonstra o amor, não se preocupa com o próximo, né? E eu acredito que essa vida de santidade não é uma vida de aparência, porque não faz muito sentido, né? Eu acho que é algo que é vazio, é forçado, é algo que não é natural. Então, para mim, eu acredito que a santidade está relacionada justamente a isso, a buscar essa proximidade de Deus e entender que nós continuaremos errando, mas não nos conformarmos e não nos acomodarmos a isso, e sim buscarmos melhorar a cada dia. E aí a gente vai estar procurando ser mais como Deus quer que nós sejamos e automaticamente mostrando quem Deus é e vivendo mais próximos dele. Você citou um versículo, né? Sede santos porque eu sou santo, né? Então, se nós formos olhar para esse versículo, ele não está falando que nós somos santos. Ele está falando sejam. Ele está falando, né, para a gente buscar essa santidade, buscar essa santificação. Mas ele já se coloca como exemplo. Então, assim, se eu quero ser santo, eu já tenho para onde olhar. Eu já sei em que direção olhar. Não é que peraí, mas como é que eu vou ser santo? Onde que eu busco isso? Onde está essa informação? Ele fala assim, olha para mim. Olha aqui para mim. Então, a partir do momento que eu entendo isso, e daí eu passo a olhar para os exemplos de Deus, e ainda mais, eu passo a olhar para Jesus Cristo. Sim. Né? E eu vou vendo toda a sua prática, porque Cristo é a prática de tudo. Sim, porque às vezes eu acho que olhar para Deus fica difícil. Como que eu vou pegar um exemplo de Deus? Porque eu não vejo, né? E além de não ver, assim, as coisas que Deus faz, a gente não consegue fazer. Então, é por isso que eu acho que é legal olhar o exemplo de Jesus Cristo, porque ele foi a encarnação humana para falar assim, tá aqui o modelo, segue, que é isso. Exato. Procura fazer igual que vai dar bom. Exato. Daí nós vemos lá os exemplos de Jesus. Jesus se relacionava com publicanos, Jesus se relacionava com prostitutas, Jesus se relacionava, né, de acordo com a Bíblia, nós vemos que Jesus se relacionava com a escolha da sociedade daquela época.
E hoje, se um cristão... E hoje, se você pegar um cristão se envolvendo com essas pessoas, a primeira coisa que vem na mente é o julgamento. Não, por que o fulano tá falando com o ciclano? Nossa, por que, sabe, a gente precisa entender que evangelho é muito mais do que um culto. A prática de um culto dentro de uma igreja. Nós precisamos... Muito mais, na verdade, eu acho que eu diria que o evangelho praticamente não é nem isso, é uma vida, né? Sim, é uma vida. A gente vê que Jesus ele se diferenciava dos fariseus, dos religiosos da época, né? E eu acho que a gente tem que ser essa diferença também, essa diferença que as pessoas olham e falam, nossa, mas por que ele faz isso? Transparecer, né? Ser expressões de Jesus aqui na Terra. Eu acho que é isso. Sim. Não é fácil, pelo menos eu acredito que não seja para a grande maioria dos cristãos. Mas eu acho que é uma busca, né? Diariamente, procurar ser dessa forma. Falar assim, tá, no impulso eu queria agir dessa forma, mas o que Jesus quer que eu faça? Como eu devo agir nessa situação? Como eu posso mostrar Cristo nessa situação? Exato. Eu, há muito tempo atrás, acho que uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a ler um livro, o título dele é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Não consegui concluir esse livro, não por conta de falta de tempo, realmente, aquele livro ele me deixou inquieto em muitas coisas, eu acabei deixando de lado para que eu pudesse lê-lo em uma outra oportunidade. E até hoje eu não concluí essa oportunidade. Porque só os primeiros capítulos dele já me inquietou muito. Porque era justamente... o autor ele conta ali da forma como a igreja ela estava se relacionando com a comunidade que havia em volta daquela igreja. E o pastor ele já vivia cansado, porque ele ia pregar e ninguém prestava atenção mais naquilo que ele estava falando. Então ele pregava a respeito do amor de Deus, ele pregava a respeito do novo ser, ele pregava a respeito do pecado, ele pregava a respeito de santidade, pregava tudo. E ninguém prestava atenção nele. E um dia em que ele simplesmente não pregou nada, foi lá, simplesmente se barbeou no altar, ele começou a receber um monte de e-mails, um monte de mensagens por telefone e tudo, questionando por que ele tinha feito aquilo. E ele falou assim, então, hoje vocês prestaram atenção. Hoje que eu não falei absolutamente nada, vocês prestaram atenção em mim. Nunca ninguém veio falar nada a respeito dos meus sermões, daquilo que eu tenho feito. E aí, então, ele começa a falar que a prática do evangelho para aquela igreja deveria ser algo diferente. Sim. Então, assim, a gente olha se a gente for olhar para a nossa vida cristã hoje, será que realmente nós buscamos essa vida de santidade, queremos realmente nos aproximar de Deus, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai requerer de mim. Porque Ele vai me dar instruções que outras pessoas que não se relacionam com Ele não vão ter. Então, muitas vezes Ele vai me levar em lugares que uma outra pessoa que não procura esse relacionamento com Ele não vai. Entendeu? Só que uma coisa interessante que a gente vê lá, Jesus ele se relacionava com a escória lá da humanidade naquela época, mas ele não se corrompeu. Nós precisamos também ter essa mesma certeza nas nossas vidas. Onde quer que Deus me coloque, onde quer que Deus me leve, a situação em que eu venha passar, eu não posso me corromper. Porque é fácil falarmos com os pobres, com os necessitados, uma vez que eu me coloco na mesma situação. Mas será que se eu fosse abastado de dinheiro e Deus me levasse para falar com aquelas pessoas, eu falaria da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma naturalidade? Então, nós precisamos ver. A palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. Então, qual é o nosso tesouro? O que será que nós temos produzido nas nossas vidas? E isso fala muito na questão realmente da santidade. Quanto mais eu me santifico, mais eu me relaciono com Deus, mais eu recebo de Deus ordens e determinações da parte dele para realmente ser alguém diferente. Né? Que eu acho que a grande questão é essa. Será que eu estou fazendo a diferença no meio que eu vivo? Será que na minha casa eu faço a diferença? Será que no meu trabalho eu faço a diferença? Será que realmente eu tenho demonstrado
que sou um ser diferente, não mostrando arrogância nem nada disso, mas muito pelo contrário. Pelo contrário, sabe? né? Mostrando amor, mostrando carinho, mostrando preocupação, tudo. Servir. Exatamente, servir. Não, eu acho que é isso. É fácil falar, difícil a gente se dispor a querer passar por esse processo. Sim. Então, eu acho que é buscar a cada dia... essa busca, eu acho que ela tem que estar associada também à oração, né? Porque eu acho que essa busca no nosso coração sozinha não brota, né? Então, a gente pedir auxílio para Deus em nossas orações para que nós saibamos e consigamos ser santos, né? Porque não é fácil, a gente precisa de uma ajuda, isso aí. A gente pode contar com o Espírito Santo que está conosco, nos ajudando nesse processo, nessa caminhada, né? De nos parecermos a cada vez mais com Cristo. Então, eu acho que a ideia é essa. Sabemos que é importante e que devemos nos santificar. E sabemos a quem recorrer. A palavra de Deus, a oração. Então, que nós possamos buscar a cada dia esse caminho de santificação, essa vida de santidade, né? Sabendo que Deus quer que nós procuremos isso, que nós sejamos santos. Sim, algo que você falou interessante a respeito do Espírito Santo é justamente esse, né? Essa questão do relacionamento. Nós vemos a necessidade do Espírito Santo, porque Jesus ele já deixou isso bem claro para os seus discípulos ali, quando ele estava orando, ele deixa bem claro para os discípulos: olha, vocês não ficarão só, enviarei um semelhante a mim que estará com vocês aqui. Então, assim, nós temos esse ajudador ao nosso lado, nós temos esse auxiliador, mas o grande problema é que muitas vezes nós só recorremos a ele em momentos, sabe, quando a gente acha que realmente não sabe o que fazer, está precisando de alguma coisa, então eu vou orar porque o Espírito Santo vai me ajudar. Exatamente, só que ele está todo momento ao nosso dispor. Ele está todo momento. Então, assim, se nós não temos esse relacionamento, é porque nós não queremos, porque ele está disponível. Ele está disponível. Então, assim, é algo realmente nosso, é um esforço que nós precisamos fazer. Eu acho que tem que começar em nós, sabe? Nós precisamos dar esse passo em direção a Deus e realmente clamar, buscar a presença dele e falar: olha, Senhor, eu quero viver algo diferente, eu quero viver algo novo na tua presença. Então, me mostra como conduzir a isso. Então, deixa com que o teu Espírito Santo me leve a essa direção, trabalhe isso na minha vida, entendeu? Porque realmente o homem natural, ele não vai querer isso. Ele não vai querer, entendeu? Mas acredito que a questão de santidade, ele nos leva a esse caminho de relacionamento com Deus. E quanto mais eu procuro a santificação, a santidade, mais eu estou sendo aperfeiçoado por Deus. Costumam dizer que nós somos uma pedra preciosa diante de Deus, ele vai nos lapidando, né? Ele vai nos moldando. Eu acredito que sem esse caminho de santificação, sem esse caminho de santidade, a gente vai lapidar. Não é lapidado. Continua fosco. Exatamente. Bom, eu acho que a ideia, no geral, é essa: a gente buscar esse caminho. E aí, eu não sei, pessoal, se o que vocês pensam sobre isso? Vocês imaginam da mesma forma? Vocês acreditam que esse é o caminho da santidade? Como vocês acham que deve ser essa busca, esse anseio, esse modo de vida? Será que a santidade realmente é o caminho para o relacionamento com Deus? Ou somente uma vida de oração e leitura da Bíblia, mas sem santificação também serve como relacionamento? O que você pensa sobre esse assunto, né? Eu acho que se você quiser compartilhar com a gente, e se você pensa da mesma forma e tiver alguma coisa para acrescentar também, fique à vontade, que aí a gente vai... Não é prolongando, a gente vai amadurecendo a ideia, a gente vai aumentando a nossa discussão de uma forma boa para que nós discutamos mais e aprendamos mais e nos empolguemos mais, nos
estejamos mais atentos a isso, realmente. Eu deixo aqui um desafio para nós, né, como filhos de Deus, realmente buscar essa santidade, sabe? Então, se temos orado pouco, vamos orar mais. Se temos meditado pouco na palavra de Deus, não ler. Meditar na palavra de Deus é totalmente diferente. Meditar é você pegar uma porção do texto bíblico e compreender o que Deus está falando com você ali. Se você ler a Bíblia simplesmente como um livro, ela não vai produzir grandes efeitos na sua vida, mas a partir do momento que você medita naquelas palavras e você compreende o que Deus está te revelando através daquela palavra, você adquire dele experiência, você adquire dele conhecimento, então isso te leva a um caminho de aperfeiçoamento. Então fica como um desafio essa questão da oração, da leitura bíblica e a prática. Né? Não A gente já falou que a santificação é prática, não é teoria. Não né? adianta. E também então tem que pegar e sair fazendo. Não é isso não. Tá? Não que seja errado. Não que seja errado, mas isso não é somente isso. Então, você pode fazer boas ações desde que seja com a motivação correta. Exato. Tá? Se for com a motivação de tentar pleitear alguma coisa com Deus, fazer um acordo com Deus, isso não existe. Tá bom? Então, caminho, não. fica aí essa mensagem, essa palavra final aí, tá bom? Aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido legal essa conversa que a gente teve aqui. Se você gostou, dá o seu like aqui no vídeo e compartilha com as pessoas que você desejar, para que a gente possa estar espalhando essa conversa, essa mensagem aí. E é isso, pessoal. A gente espera vocês no nosso próximo bate-papo, que vai ser sobre o amor de Deus. Isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por nos permitir entrar aí na sua casa. E o que a gente pede é que você compartilhe esse conteúdo aí com as demais pessoas e que juntos possamos conhecer melhor Deus que nós servimos. Né? Que é a proposta do nosso estudo nesse período, né? Conhecermos o nosso Deus, conhecermos quem é o nosso Deus e quais são os seus atributos. É isso aí. Vou deixar o Matheus aqui se despedindo, que eu vou ali do outro lado. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, se você tiver algum comentário, não tenha receio. Se você pensa de uma forma diferente, fique à vontade também. Você pode compartilhar a sua forma de pensar e nós podemos juntos discutir e crescermos em conhecimento, tá bom? Até mais, pessoal!